Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula 34 do Movimento Aprender Mais. Que bom ter vocês aqui comigo mais uma vez. E na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com atividades de matemática. O livro EMAI, as páginas 48 e 49. Então, vamos lá, vocês já podem aí pegar o livro EMAI e abri-lo na página 48. Hoje nós vamos começar a sequência 25, números e o dia a dia. Já encontraram a página 48? Então vamos começar. Usando as cartelas sobrepostas, um aluno compôs os seguintes números: 15, 23, 54, 78, 55, 97, 36 e 42. Vocês certamente se lembram das fichas sobrepostas. Nós já trabalhamos com essas fichas aqui na aula do Aprender Mais. Nós tínhamos as fichas da unidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tínhamos também as fichas das dezenas, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. E também utilizamos as fichas das centenas, mas hoje aqui nós estaremos trabalhando com as fichas das dezenas e das unidades. Então, vamos lá, atividade número 1. Observe os números e desenhe no espaço ao lado as cartelas sobrepostas utilizadas. Se você tiver as suas cartelas sobrepostas guardadas, você poderá utilizá-las para formar esses números aqui, que foram compostos por um aluno. Ou então, nós podemos apenas desenhá-las aqui ao lado, combinado? Então, vamos lá, o primeiro número que este aluno compôs é o número 15. O número 15 é composto por uma dezena e 5 unidades. Vocês se lembram? Quanto vale uma dezena mesmo? 10, muito bem. Então, para formar o número 15, esse aluno pegou a ficha do 10 e a ficha do 5, uma dezena e 5 unidades. E para formar o número 23? O número 23 é composto por duas dezenas e 3 unidades. Duas dezenas, qual é a ficha que esse aluno deverá pegar? A ficha com o número 20, muito bem. E a ficha com o número 3. Duas dezenas, 20 e 3 unidades. E para formar o número 54, quais fichas esse aluno pegou? Para formar o número 54. Já descobriram aí de casa? Já desenharam as fichas? Então, agora é hora de conferir. Para formar o número 54, esse aluno usou a ficha com o número 50 e a ficha com o número 4, porque o número 4 é formado por 5 dezenas, 50, e 4 unidades. Agora eu quero que vocês me respondam aí de casa quais fichas esse aluno utilizou para formar o número 78. 78. A ficha com o número 70 e a ficha com o número 8. Muito bem. Temos aqui mais um número, 55. 5 dezenas, 5 unidades. 5 dezenas, 50. E 5 unidades, 5. 55. Lembrando que elas são sobrepostas. Então, para esse aluno formar esses números que nós estamos desenhando aqui,
A ficha do 5, por exemplo, ela vai aqui sobre o número 0. Ela fica por cima do número 0. Vocês se lembram, não é mesmo? Então, vamos continuar. 97. O número 97 é formado por 9 dezenas e 7 unidades. Então, eu quero que vocês me respondam quais foram as fichas que ele utilizou. Qual foi a ficha da dezena? 90, muito bem. E a ficha da unidade? 7. 9 dezenas, 90. E 7 unidades é o número 7. Penúltimo número, 36. Quais fichas nós iremos desenhar aqui para formar o número 36? 36. 3 dezenas, 30. E 6 unidades. Por fim, nós temos o número 42. É o número formado por 4 dezenas e 2 unidades. Quanto valem 4 dezenas? Vamos conferir? 10, 20, 30, 40. Então, nós temos que pegar aqui a ficha do 40. E quantas unidades tem no número 42? 2 unidades. Então, é a ficha do número 40 e a ficha do número 2. Atividade número 2. Para escrever o número 72, um aluno utilizou as cartelas 70 e a cartela com o número 2, que é igual a 72, que é igual a 70 mais 2. Por exemplo, nós temos aqui no número 15. Para formar o número 15, nós pegamos as fichas 10 e a ficha do 5. Se nós fizermos 10 mais 5, qual é o resultado que nós temos? 15, isso mesmo. Então, foi isso que esse aluno fez aqui. E agora é a nossa vez. Agora, escreva os números abaixo por meio de adições. Então, nós vamos observar aqui que fichas nós precisaríamos e fazer uma adição para formar o número 32. Quais fichas você utilizaria? A ficha do 30 e a ficha do 2. Então, nós vamos fazer uma adição. O número 32 é formado por 3 dezenas, 30, mais 2 unidades. Então, 32 é igual a 30 mais 2. E para formar o número 67? Vamos observar juntos. Ele é formado por 6 dezenas, 60, mais 7 unidades. 67 é igual a 60 mais 7. Completaram as atividades da página 48? Então, nós vamos agora para a página 49. Se você precisar de um tempinho para completar as suas atividades, basta pausar a nossa videoaula, fazer tudo com bastante tranquilidade e retornar quando você terminar. Tudo bem? Então, vamos lá. Atividade 25.2. Número 1. No sítio, há muitas frutas e legumes. Vamos ajudar tia Clarice a resolver algumas situações, problemas? Letra A. Tia Clarice fez uma salada usando 5 tomates, 2 cenouras e 2 pimentões. Quantos legumes ela usou? Vocês perceberam em relação a essa pergunta? Esta situação problema quer saber, através dessa pergunta, quantos legumes ela usou no total. Nós podemos fazer uma adição através de desenhos. Então, vamos ler novamente. Tia Clarice fez uma salada usando 5 tomates, 2 cenouras e 2 pimentões. Vamos representar aqui a quantidade desses legumes através de desenhos.
5 tomates, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. 2 cenouras, 1, 2. 2 pimentões, 1, 2. Percebam que eu usei aqui cores diferentes para facilitar a nossa visualização. De repente, quando a gente vai desenhando tudo da mesma cor, ou tudo com lápis de escrever, pode acontecer aí de nós nos confundirmos, não percebermos o que nós já desenhamos. Então, aqui eu usei o vermelho para representar os tomates, o laranja para representar as cenouras e os verdes representando os pimentões. Bom, então nós já temos aqui 5 tomates, 2 cenouras e 2 pimentões. O que é que nós temos que fazer agora? Agora nós vamos contar os legumes todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quantos legumes ela usou? Ela usou 9 legumes. Nós poderíamos ter feito uma adição também, utilizando algarismos. Então, ficaria 5 mais 2 mais 2. Vamos ver como nós faríamos? 5 tomates, mais 2 cenouras, mais 2 pimentões. 1, 2. Quanto nós temos aqui no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui eu representei através de desenhos, mas poderíamos ter feito uma continha, uma adição aqui para resolver essa situação problema. Letra B. Tia Clarice fez uma torta de legumes. Ela colocou na torta 2 abobrinhas, 2 tomates, 1 pimentão e 1 cenoura. Quantos legumes ela utilizou para fazer essa torta? Que delícia de torta! Quem aí de casa come legumes? Ah, se você está dizendo que não gosta, você precisa experimentar mais vezes. É muito importante que vocês comam verduras, legumes e frutas. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa situação problema. Novamente, para essa situação problema, nós precisamos descobrir o total de legumes que ela utilizou para fazer essa torta. Vou representar com desenhos novamente. 2 abobrinhas. Temos aqui 2 círculos, ou podemos falar aqui 2 bolinhas. 2 tomates, 1 pimentão e 1 cenoura. Então, vamos lá, nós representamos aqui todos os legumes que a tia Clarice utilizou. 2 abobrinhas, 2 tomates, 1 pimentão e 1 cenoura. Agora, nós vamos contar todos eles juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos legumes ela utilizou para fazer essa torta? Ela utilizou 6 legumes. Como ficaria se nós fizéssemos a continha? 2 mais 2 mais 1 mais 1. Vamos fazer? 2 mais 2 mais 1 mais 1. Perceberam? Nós temos aqui o mesmo resultado, utilizando apenas estratégias diferentes. Atividade C. Tia Clarice preparou uma salada de frutas com algumas bananas, 3 maçãs e 2 peras. Quantas bananas ela usou, sabendo que ao todo foram 10 frutas? Nós temos aqui uma situação problema diferente. Será que essa situação problema está nos pedindo para descobrirmos o total de frutas? Sim ou não? Não. Nós já temos o total de frutas nessa situação problema. Qual é o total de frutas utilizado aí para o preparo da salada de frutas? O total é 10 frutas.
Então, nessa situação problema, nós não temos que descobrir o total. Mas, afinal, o que é que nós temos que descobrir? Vamos ler a pergunta novamente. Quantas bananas ela usou? Nós precisamos descobrir a quantidade de bananas, porque o problema diz, com algumas bananas. É possível saber a quantidade de bananas quando nós dissemos algumas bananas? Não, não é possível. Então, nós precisamos descobrir a quantidade de bananas. Por onde nós vamos começar, então? Nós vamos começar pelas frutas, que nós sabemos a quantidade que foi utilizada. Então, vamos lá. Foram utilizadas 3 maçãs. Eu coloquei aqui o desenho de 3 maçãs, mas você pode representar aí com bolinhas, tudo bem? Eu coloquei aqui as maçãs apenas para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Nós temos uma outra quantidade também que é conhecida por nós. 2 peras, vamos colocar aqui 2 peras. E nós temos uma outra informação. O total de frutas é 10. Então, agora nós iremos desenhar as bananas para completar 10 frutas. 1, 2, 3, 4, 5. Nós já temos aqui 5 frutas. Então, nós vamos continuar desenhando para completar 10 frutas. Então, vamos lá. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas bananas nós desenhamos para completar 10 frutas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantas bananas ela usou? Ela usou 5 bananas. Então, percebam que aqui nós já sabíamos o total de frutas, desenhamos aqui a quantidade de frutas que a situação problema nos ofereceu, 3 bananas e 2 peras, e 3 maçãs e 2 peras, e completamos com bananas até completar 10 frutas. Perceberam a diferença em relação a essas 2 situações, problemas anteriores? Aqui nós precisávamos descobrir o total. Na situação C, nós já tínhamos o total e precisávamos descobrir a quantidade de bananas. E vocês perceberam como fica fácil quando nós utilizamos desenhos para representar? É lógico que em algumas situações, problemas, nós não iremos utilizar desenhos. Às vezes, quando nós temos um número maior, vamos pensar aí em 50 maçãs e 39 peras, ficaria difícil para nós utilizarmos desenhos. Aí, certamente, seria mais fácil utilizarmos continhas. Mas como aqui eram quantidades pequenas, o desenho nos dá uma estratégia muito rica, muito importante, porque é de fácil visualização e de fácil entendimento. Terminaram a atividade aí de vocês, atividade A, B e C? Bem, se vocês terminaram, a nossa aula de hoje também terminou. Eu quero desejar para vocês um bom descanso, um excelente dia e um excelente final de semana. Segunda-feira tem muito mais aqui. Estarei esperando vocês. Até lá, queridos. Tchau, tchau.